Se tu tem dificuldade de fazer apresentação de trabalho, esse vídeo vai ser perfeito pra ti. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana, tenho 19 anos e tô no segundo período da faculdade de Direito. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas, eu vou te contar algumas coisas que me ajudaram com as apresentações de trabalho, porque era algo que eu tinha muita dificuldade, eu ficava super nervosa, me dava branco, assim, eu achava o fim do mundo apresentar trabalho. Inclusive eu morria de medo do dia que eu tivesse que entrar na faculdade, porque o que os professores sempre falam é que na faculdade tem muito mais apresentação de trabalho e tal, então eu tinha muito medo disso. Mas nesse vídeo eu vou te contar como eu superei esse medo e hoje em dia não é mais um bicho de 7 cabeças pra mim. Se tu já gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. E sem mais enrolação, bora lá! Quando eu tava na escola, o que a gente mais ouvia dos professores era que eles passavam a apresentação de trabalho pra gente ir se acostumando, porque na faculdade ia ter muito mais, ia ser muito mais difícil, os professores iam ser muito mais exigentes, etc. E eu quero começar te dizendo que essa não precisa ser a regra. Pra vocês terem uma noção, eu entrei na faculdade no início desse ano. E a minha experiência com a apresentação de trabalho foi muito positiva, que é completamente o contrário do que eu imaginava. Porque eu só ouvia que ia ser muito trabalho de apresentação, ia ser só trabalho de apresentação, que os professores só iam contar pra gente a matéria e a gente que tinha que se virar pra aprender. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com essa mentalidade, pensando que iria ser assim porque era o que todo mundo falava. E é claro, deve ter lugares em que tu vai te deparar com este cenário, mas não foi o que aconteceu comigo. Eu tenho a sorte de estudar numa faculdade muito boa, os meus professores são muito bons e não é assim que acontece. Principalmente a questão das apresentações de trabalho, como eu falei no início do vídeo, era algo que eu tinha muito medo, porque eu sempre fui mais tímida, assim. Então, pra mim, apresentar trabalho é assim, o fim do mundo, entendeu? Eu achava que eu não ia conseguir sobreviver a apresentações de trabalho na faculdade. Mas assim, gente, na prática é totalmente diferente. Eu me sinto muito mais confortável para apresentar trabalho agora na faculdade do que eu me sentia na escola. Pode ser que eu cresci, eu amadureci, o ambiente é muito diferente e tal, então muita coisa muda. E tu não precisa entrar na faculdade tendo essa mentalidade de que vai ser algo ruim. Mesmo que tu tenha muita dificuldade com a apresentação de trabalho, essas dicas que eu vou te dar aqui com certeza vão te ajudar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o conteúdo. Claro que o conteúdo na faculdade não é muito fácil, mas assim como na escola a gente vai aprendendo de forma progressiva, digamos assim, na faculdade vai ser assim também. Tu não vai começar estudando uma coisa super difícil, que se os teus professores passarem um trabalho, se todo mundo da tua turma vai conseguir fazer, tu também vai conseguir fazer. Então, às vezes pode parecer uma coisa super difícil. Por exemplo, quando eu tava no primeiro semestre, o professor de Direito Civil pediu pra gente escrever um artigo pra apresentação no primeiro dia de aula, gente. Ele já passou, só que era pra entregar só no final do semestre. Mas no primeiro dia de aula, gente, foi a primeira aula que eu tive na faculdade, ele já lançou um artigo pra gente apresentar. Eu, que nem tinha noção nenhuma de como que... Eu nem sabia direito o que era um artigo, eu não sabia como que escrevia um artigo, gente, eu não tinha a menor noção do que era aquilo. E pensa, eu que tinha pânico da apresentação de trabalho, quando eu vi aquilo ali eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu já entrei em pânico ali, eu passei o semestre inteiro só pensando na apresentação desse artigo e no fim das contas deu tudo certo, foi super tranquilo. Eu acabei de apresentar uma essa semana também do segundo semestre e aquele foi o primeiro trabalho individual que eu tive que apresentar na faculdade. Os outros que eu tinha feito eram em grupo. E assim, eu entrei em pânico no dia, gente, realmente, porque eu achei que eu não ia conseguir, eu achava que aquilo era muito difícil, eu tava insegura do que eu tinha escrito, enfim. Mas no fim das contas deu tudo certo. E o que me ajudou a melhorar isso nos trabalhos depois daquele? Foi entender que eu tinha me dedicado muito naquele trabalho, eu tinha pesquisado muito, eu tinha estudado demais, eu tinha me dedicado muito para escrever aquele artigo. Então eu estava segura do que eu estava explicando, eu tinha realmente estudado aquilo ali. Então foi por isso que deu tudo certo. Porque uma coisa, inclusive, que eu tava bem nervosa era que o professor ia fazer uma pergunta sobre o artigo.
Mas quando chegou na hora, eu apresentei o trabalho, deu tudo certo, ele me fez a pergunta, eu soube responder. E, gente, foi ali que eu vi que eu não precisava ter passado por todo aquele estresse, por todo aquele pânico, porque não era um bicho de 7 cabeças, eu era totalmente capaz de lidar com aquilo ali. Sério, parece que já faz 1 ano, mas nem faz 6 meses disso. E foi isso que eu aprendi com aquele trabalho. Eu estava segura do que eu estava explicando ali, porque eu tinha estudado muito, eu tinha me dedicado muito naquele artigo, então isso me deixou segura na hora de falar. Por mais que eu estivesse nervosa, eu consegui apresentar o meu trabalho sem me dar branco, sem eu me perder no que eu estava falando, porque eu não tinha decorado, eu tinha aprendido, eu tinha entendido como que funcionava aquele assunto. O artigo foi sobre os bens públicos, então eu entendi, eu me esforcei o máximo possível para entender completamente a teoria e não decorar o que estava escrito no artigo, porque assim, a apresentação era só de 5 minutos. Então eu não conseguiria falar tudo que estava no artigo, eu fiz um resumo. E quando eu estava me preparando para a apresentação, eu evitei decorar o que estava escrito no resumo, apenas compreender como que aquilo funcionava, a linha de raciocínio, e na hora, se eu precisasse lembrar de alguma coisa, se eu esquecesse o nome de algum, sei lá, o número de algum artigo, por exemplo, eu poderia me guiar ali naquele resumo, mas eu não ia ler ele de cabo a rabo. Porque os professores pedem que a gente não leia trabalho assim, porque fica muito monótono. Fica monótono, fica chato de assistir, as pessoas não prestam atenção. Então, quanto mais tu falar e fugir ali do papel, melhor. E quando tu decora o trabalho, qualquer coisa que tu te perca ou que tu te distraia, tu vai te perder ali no que tu decorou e vai ser mais difícil voltar de onde tu parou. A tua apresentação vai ficar muito melhor quando tu realmente aprendeu, quando tu entendeu como funciona aquele assunto e explicar mesmo. Então a tua apresentação vai ficar muito melhor quando tu realmente estuda e aprende e tá seguro do que tu tá falando. E isso também vai te ajudar com o nervosismo, porque quando tu estudou, tu sabe o que tu vai falar, fica mais difícil te dar um branco. E tu sabe que qualquer pergunta que te fizerem, tu vai saber responder. E se tu não souber responder, tá tudo bem, tu tá lá pra aprender. Então tu não tem que te envergonhar se tu não souber responder, tu não tem que te envergonhar se te dar um branco na hora. É por isso que a gente sempre leva um resumo pra consultar ali caso esqueça de alguma coisa. Mas é basicamente isso, gente. É aquela coisa, vai com medo mesmo, entendeu? Tu pode estar te tremendo por dentro, mas por fora tu vai passar confiança e apresentar o teu trabalho, e tu vai ver que no final vai dar tudo certo, e tu vai ver que não precisava ter passado por tanto estresse, ficar com tanto medo por causa disso. E eu acredito que isso já tenha acontecido contigo, e eu espero que essas dicas te ajudem. Então, resumindo aqui pra vocês, estudem muito, estejam seguros do que vocês vão falar. E isso é um ponto muito importante, porque tu vai te sentir muito mais confiante na hora de apresentar o trabalho, porque tu não tá lendo uma coisa aleatória que tu fez de qualquer jeito, copiando e colando da internet. É uma pesquisa que tu desenvolveu, que tu explicou, que tu buscou referências, que tu leu muito sobre aquilo e tu foi lá e apresentou o trabalho. Então é isso, esteja seguro do que tu tá falando, que assim tu vai te sentir muito mais confiante. E outra coisa, é lógico que tu vai sentir algum nervosismo, que tu vai ficar apreensivo. E o Aslan tá mexendo na minha árvore. Enfim, é lógico que tu vai sentir nervosismo, é lógico que tu vai ficar com aquele medo assim, mas é muito importante que tu saiba controlar isso. E com o tempo, com a prática, vai ficando cada vez mais fácil. Então é isso, gente, não tem muito segredo, mas foi a partir dessa perspectiva que eu consegui melhorar essa questão da dificuldade de apresentar trabalhos. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. E não esquece de me seguir lá no Instagram, @marianabiscaino com 2 M's. E é isso aí, muito obrigada que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e tchau!